boa noite e bem-vindos e bem-vindas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Está na hora, não há volta a dar, tem que ser agora, já deu o genérico. Já aqui estou, Patrícia também anda por aqui, prontíssima para o programa de hoje. Boa noite. E vamos a isto, malta, vamos a isto. Pode ser? Bora lá. Ninguém nos para. Senhoras e senhores, bem alto, se faz favor. Isto é o... Joker! É o Joker a começar. Embora lá começar, está na hora. Bem-vindos ao concurso da RTP das noites de segunda a sexta. Aqui jogamos o Joker e aqui o patamar mais alto da nossa Torre do Dinheiro tem um valor bem especial que obriga a um segundo grito desta malta toda, como se fosse o gol do Éder no Euro 2016. O valor mais alto, não é para gritar golo, ok? É para gritar o valor mais alto aqui. O valor mais alto que alguém pode ganhar neste concurso é sempre de... 50 mil euros! É sempre a esperança. Esse sonho dos 50 mil está sempre bem aceso neste Joker. E vamos lá ver com quem é que vamos jogar hoje. Quem é que se senta naquela cadeira à minha frente? Hoje vem do Porto. O nosso concorrente é advogado, tem 32 anos e fez a sua própria inscrição no Joker. Ninguém o tramou. Estreia-se em televisão. O vosso aplauso para o Carlos Morgado. Por aqui, meu caro. Olá, Vasco. Obrigado. Carlos, era tua. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Carlos, meu valentão. Carlos. Ninguém te obrigou a estar aqui. Não. Foi você. Auto-infligido. Muito bem. Na sapiência, na sabedoria que já tens aí, depois de 32 anos de vida, que disseste, eu vou tomar a decisão certa e vou ligar para o Joker fazer a minha inscrição. Porquê que fizeste a inscrição no Joker? Eu fiz a inscrição no Joker porque a minha namorada, que está aqui connosco, Sim. estava sempre a dizer, então, não te inscreves no Joker? Está sempre aqui a jogar, geralmente até acertas nas respostas, Ok. por que não arriscar? E pronto, eu tomei a iniciativa. Fizeste a inscrição, mas uma certa pessoa que está ali em cima de amarelo Exato. pôs-te o chamado macaquinho na cabeça, não é? Naquela de, vai lá. E eu fiquei a pensar, a remoer no assunto, até que tomei a iniciativa e liguei para o Joker. Pergunta, a tua namorada chama-se Rita. Rita. Ok, já agora um aplauso para a Rita. Rita, muito bem-vinda, um aplauso para a Rita. Foi alguma vez possibilidade a Rita estar naquela cadeira como Super Joker ou não? Não, que ela excluiu-se logo de imediato. Ok. Sim. Vai tu, leva quem tu quiseres, eu vou só para ver. Exato. Ok, e lá está a Rita. E ao lado da Rita está a namorada do teu Super Joker, é isso? Sim, a Joana. Então, a Joana. Um aplauso para a Joana. Joana, muito bem-vinda. Já agora, acaba as apresentações falando do teu Super Joker, que é aquele rapaz. Então, o Miguel é o irmão da minha namorada, da Rita. Muito bem, então um aplauso para o Miguel. Miguel Guimarães, muito bem-vindo. Miguel Super Joker, o Carlos, 32 anos de idade, advogado, é isso? E certo. trabalhas concretamente a fazer o quê? Em que área é que trabalhas? Eu sou responsável pelo departamento contencioso de uma empresa que está no setor automóvel. Muito bem. E no fundo eu vou ao tribunal, eu coordeno o trabalho da minha equipa que também é de advogados e que também vai a tribunal, que faz peças processuais. Ok. O típico Tu já trabalho. lideras a tua equipa? Sim, sim. Portanto, falamos de uma equipa de malta mais nova do que tu, malta mais velha. Sim, ou da mesma idade. Ok. Tu ali à volta dos 30 e poucos, é? Sim. Uma equipa de quantas pessoas? Portanto, a direção jurídica é uma equipa maior, mas este departamento em concreto que eu chefio ou lidero é de 3 ou 4 advogados. Sim, senhores. Muito bem. Olha, aquilo que eu mais quero, é estreante. Não tiveste ainda 5 segundos de palmas para este rapaz. Obrigado. Não posso esquecer disso. É uma praxe aqui. Obrigado. É uma tradição. Obrigado. Já viste concorrentes meus nessa cadeira a ganhar 50 mil ou não? Já vi alguns. Já viste? Sim. Alguns. Ótimo. Alguns. Portanto, sabes que é possível. Sim. Pensaste alguma vez, quando caem os confetis, podiam cair uns confetis na minha tola porque eram 50 mil que me dava imenso jeito, não é? Oxalá, quem me Oxalá, dera. não é? E já pensaste também a ideia da Rita? Vai lá jogar, também pode ser 50 mil, podem dar jeito para a vossa vida. E vão dar muito jeito para a nossa vida, É se mesmo? for o caso, sim. Planos para os 50 mil? Poupar e dar entrada para a compra de uma casa. Ótimo. Sim. Planos feitos. Já conhecemos este rapaz. Daqui a nada também vou falar um bocadinho com o Miguel. Um aplauso para o Super Joker Miguel e um aplauso também para o Carlos. Obrigado, Carlos, muito bem-vindo. Obrigado. Seja uma ótima noite. Diverte-te e que no final haja muito dinheirinho. Vamos lá começar isto, Carlos. Primeira perguntinha, a valer 200 euros. A tua primeira pergunta é esta. A expressão idiomática fazer a folha remete para o ato de dormir acompanhado, podar uma videira, tramar alguém,
ou felicitar alguém? Ora Fazer bem, a folha. fazer a folha. Podia ser podar uma videira, porque as videiras têm folhas. Mas é? Não é. Também não é felicitar alguém, é um bocado pelo contrário. Dormir acompanhado também não será. É tramar alguém. É tramar? Tramar alguém, Posso bloquear? sim. Então vamos bloquear a sem resposta de tramar. tramar alguém. Eu só muito tarde na minha vida é que soube o que é que queria dizer o fazer a folha. Fazer a folha. Isto porquê? Porque há muitos anos... Tu sabes o que é o skimming? Skimming, o desporto? Sim, na Sim, praia. com a prancha. Com a prancha fininha? Sim, sim, sim. Ok. Eu tinha uma dessas pranchas. E havia uma marca portuguesa que era a folha. Uhum. E um amigo meu, a brincar comigo, ei, eu vou-te fazer a folha. Eu, hã? Eu era muito ingênuo. Ainda sou, malta, ainda sou. Ainda sou. Alguma vez alguém te fez a folha? Já algumas pessoas me fizeram Já a te folha. fizeram a folha? Sim, Quem é sim, que fez? sim. Não vais falar Não vou sobre dizer. isso, não vais agora. Miguel, fazer a folha a alguém é tramar alguém? Sim, Foi a tua resposta? foi a minha resposta, sim. A resposta, tramar alguém, está certíssima, obviamente que sim! Sempre bom começar com o pé direito, não falhar a primeira. Portanto, os jokers continuam lá todos. Deste um pequeno salto até aos 200, mas queremos Sim. saltar muitos mais patamares, rumo Ok. até aos 50 mil. E aqui está a segunda pergunta para o Carlos. Pergunta 2, vale 500? É a seguinte. Sic é um advérbio latino que significa eis, enfim, quão ou assim. Eu já vi esta palavra, este advérbio. Sic, eis, quão, enfim, assim. O que é que tu descartas? Quão, talvez. Tens jokers, não é? Sim, eu vou querer usar um joker. Carrega no botão. Entre O joker entre eis e assim. entre o eis e o assim. E o joker retira-te o eis. Não contes com o eis. É uma lição de vida, não vamos contar com os eis, não é? 10. Eu vou bloquear assim. Vamos bloquear a resposta assim. Eu acho muito, muito bonita a nossa parte, estando na RTP, tendo uma pergunta sobre a SIC. Sim. Somos todos amigos, trabalhamos todos para o mesmo. SIC é um advérbio latino que significa o quê? Eis não é. Miguel, foste para qual? Eu fui para quão, Quão? mas eu não tenho a certeza. O Miguel apostou no melhor amigo do homem. O quão? Pois. Não é a resposta certa, Miguel. Ainda bem. Ou é o enfim, ou é o assim. Pois. E a resposta assim está certa, muito bem, Carlos. É mesmo isso. 500 euros, um joker usado. Esse joker pode ser recuperado aqui a nada, quando for a primeira ronda bónus, depois da pergunta 4. Nessa altura, na ronda bónus, teremos o Carlos aqui a ler as perguntas e o Miguel aqui a responder. O Miguel continua para já naquela cadeira. Um aplauso para o Miguel Guimarães, o nosso super joker desta noite. Miguel, bem-vindo, meu caro. Obrigado. Inveja essa barba. Eu invejo essa barba. Quantos anos tens, Miguel? Eu tenho 35 anos. Há quantos anos tens essa barba? Ora, vai desde 2009, 2010. Oh, rapaz, a sério? Sim, comecei a crescer nessa altura. E nunca mais tiraste? Não. Tu ainda te lembras da tua cara sem barba ou não? Mais ou menos. Será esquisito um dia que tivesse que fazer a barba, não é? Não posso fazer. Não podes fazer? Não posso fazer. Não uma- é divórcio certo. A sério? É acordo. Foi a barba a cena? Foi. Nada contra ti enquanto Sim, pessoa, sim. mas a barba foi a cena, não é? Portanto, olha, aproveita bem essa barba, vá, porque já percebemos que é muito importante. Miguel, importante estar aqui hoje, sim ou não? Querias estar aqui? Achaste que o Carlos se precipitou com o convite? Outra pessoa poderia estar aí? Conta-me tudo. Eu acho que não. Acho que escolheu a pessoa certa para estar aqui. Claro que sim. Obviamente, não é? Obviamente. não é? Obviamente. O que é que fazes na vida? Eu sou engenheiro informático numa empresa em Braga. Em Braga. Sim. Está tudo a correr bem? Tá, sim. Porquê que aquele rapaz foi teu escolhido? Foi-me escolhido porque eu acho que o conhecimento de Miguel complementa um bocado o meu. Aquelas que são as minhas lacunas acabam por ser os fortes, se calhar, do Miguel, eventualmente. Ok, muito bem. Outra pergunta que eu gosto sempre de perguntar e saber honestamente a resposta. Treinaram rondas bónus ou não? Treinámos muito. A sério? Sim, Muito? muito.
E contaste no minuto quantas leste? Sim, sim. Quantas sim, foram? sim. Isso variou. Ok. Mas mais do que Houve 10? prestações más e houve prestações muito boas. Ok, já sabes, rondas bónus, no mínimo 10. Eu sou muito chato nessa história, porque eu quero sempre que haja aqui a possibilidade de 2 jokers. Para já tens 6 e daqui a nada, volto a referir, haverá uma ronda bónus depois da pergunta 4 com o Miguel. Miguel, Ok. bem-vindo ao Joker. Obrigado. Não tires a barba, meu querido, fica muito bem. Um aplauso para o Miguel. Obrigado. Carlos, vamos continuar a jogar e vamos continuar a subir, é o que se quer. Respostas certas levam-te sempre ao patamar de cima e olhando para o patamar de cima é, neste caso, 1000. É quanto vale a próxima pergunta. Que venha a resposta certa à tua terceira pergunta, 6 jokers mais o Miguel. E a pergunta 3 é a seguinte. Quem protagoniza o filme 8 Mile? Eminem, Kendrick Lamar, Ludacris ou Travis Scott? Este filme já tem alguns anos. Eu ainda me lembro dele ser novo. Pois, eu era novo na altura deste filme. E não é o Kendrick Lamar, embora ele agora esteja muito na berra. Ludacris, Travis Scott também não. Quero bloquear Eminem. Eminem? Eminem. Bloqueamos Eminem. Nasceste em que ano? 93. 93. Portanto, tinhas 9 aninhos Pois. quando este filme saiu. É um filme de 2002 que acompanha a história de um jovem aspirante a rapper em Detroit e a relação pessoal com a sua mãe e com a namorada. É o filme que tem uma grande canção chamada Lose Yourself. Sim. A resposta Eminem está mais do que certa, claramente. Carlos, muito bem. É o Eminem. Curiosamente, eu, grande fã de U2 que sou, os U2 estavam nomeados neste ano com uma canção do filme The Gangs of America, a canção chamava-se Gangs of New York, a canção chamava-se The Hands That Built America, e eu achava, desta vez é que eles ganham o Oscar, porque é o prémio que falta aos U2. Pois. Nunca ganharam o Oscar para a melhor canção. E eu achava que este ano é que era, e perderam para o Eminem, na altura fiquei revoltadíssimo, mas esta canção é um monumento de uma canção. Completamente. Aqui atrás de mim, atenção, nós dividimos por causa do bife. Atrás de ti é a malta do Drake, aqui é a malta Ok, do Kendrick do Lamar. Kendrick. Tivemos que dividir esta malta. No entanto, o Eminem concilia toda a gente. Claro. E sempre que há hip hop, o que é que eu vos peço? Aquela mãozinha, a mãozinha no ar, ok? É concerto do Plutónio, malta. Ponha lá o Eminem, faz favor. Carlos, pergunta 3, mais uma resposta certa. Jokers, não tocaste nos jokers, ainda bem. Portanto, continuas com 6 jokers, subiste um patamar e o próximo patamar é o melhor possível antes da ronda bónus. Queres chegar aos 3.000 euros, o chamado arranque perfeito, dá mais uma resposta certa, sabendo que tens ajudas que podes usar à vontade, caso queiras. Miguel como super joker e ainda meia dúzia de jokers na torre. Vamos à pergunta 4, Carlos. Para 3.000 euros, pergunta 4 é a seguinte. Em que oceano se situa a ilha de Bora Bora? Ártico, Atlântico, Índico ou Pacífico? A famosa ilha de Bora Bora. O Ártico e o Atlântico eu descarto já. Não são os oceanos em que se situa esta ilha. Tens Mas- 6 jokers, não é? Sim. Eu estou inclinado para Pacífico, mas não quero cometer nenhum erro. Tens E, 8 segundos. Vou usar um joker. Carrega no botão. Oceanos, por favor. Entre o Índico e o Pacífico. Entre o Índico e o Pacífico. O joker retira o Índico. Então, nesse caso, quero ir de encontro com aquilo que era a minha dúvida e quero bloquear Pacífico, Vasco. Então vamos bloquear a resposta Pacífico. Muito se fala da ilha de Bora Bora, Sim. não é? Paradisíaca, não é? Claro. Águas cristalinas, Uhum. praias maravilhosas. A principal atividade económica é o turismo.
Pois, que naturalmente. leva gente de todo o mundo a visitar a ilha de Bora Bora. Que eu acho que faz parte do arquipélago Tahiti. Será? Já estou errado. Ártico não é a resposta certa. Faz parte do arquipélago das Ilhas da Sociedade, Certo. na Polinésia Francesa. Polinésia Francesa, exato. A resposta Pacífico está corretíssima, Carlos, muito bem. Carlos, 3.000, ótimo. 5 jokers, tendo em conta que há uma ronda bónus agora, parece-me um ótimo número. Um joker que chegue, ficas com 6 e guardaste o super joker. Mas por que não tentar os 2 jokers? Fiquei muito curioso com aquela conversa de há bocadinho. Treinámos no duro, na ronda bónus. Foi. Então mostra-me como é que a coisa correu. Vamos ver. Vamos à Agora. primeira ronda bónus. Miguel, vem ter connosco, por favor. Bora lá. Agora, fora de brincadeiras, eu tenho uma mensagem lá para casa para futuros concorrentes do Joker. É importante que treinem rondas bónus, porque às vezes um jokerzinho que falte pode fazer toda a diferença Claro. em muito mais dinheiro. Ou numa queda menor. Portanto, é sempre bom tentar 1 ou 2 jokers. E só há 2 jokers com uma leitura rápida. Sim. Portanto, bora lá ver como é que isso vai correr. Vamos ver. 1 minuto passa a voar. Boa sorte aos 2. Obrigado. O tempo começa agora. Qual destas palavras é um dissílabo? Cão, gato. Gato. Certo. Em 2024, Sérgio Conceição assumiu o comando de qual destes clubes de futebol? Milan ou Juventus? Milan. Muito bem. A Última Dança é o subtítulo de um filme da saga cinematográfica Deadpool ou Venom? Venom. Muito bem. O Canal de Panamá une os oceanos Atlântico e Índico ou Pacífico? Pacífico. Certo. Qual destes livros foi escrito por Ernest Hemingway? O Adeus às Armas, o Grande Gatsby? O Grande Gatsby. Não. Na mitologia grega, qual destas deusas é associada à agricultura? Afrodite, Deméter? Deméter. Muito bem. Um joker, bora. Ankimu é uma receita tradicional japonesa confeccionada com moela de frango ou fígado de tamboril. Fica tamboril. Certo, faltam 4. Qual destes pilotos ficou conhecido como o Doutor? Giacomo Agostini ou Valentino Rossi? Valentino Rossi. Muito bem. O prémio Turner é atribuído anualmente no Reino Unido ou Canadá? Canadá. Não, Reino Unido. Quem compôs o fado Ai Mouraria, popularizado por Amália Rodrigues, Carlos Dias ou Frederico Valério? Federico Valério. Certo, faltam 2. Qual o alter ego do criador de conteúdos digitais Tiago Saramago? Tiagovski ou Saramovski? Saramovski. Não, Foram 11 lidas, meu caro. Vale a pena treinar. Belíssimo Vale. ritmo. 8 em 11. É uma pena, aquelas 2 Sim. respostas erradas, mas temos uma boa ronda. Dá para mais um joker e era importante este jokerzinho. Claro. Tens agora 6 jokers e o Miguel como super joker. Quando quiseres chamá-lo, estás à vontade. É só carregar no botão. Miguel, belíssimo trabalho. Carlos, idem, aspas. São os dois parabéns. Até já. Obrigado. Carlos, a torre quase cheia, 5 jokers passam a 6, fica só um espacinho vazio, 6 jokers, bastante bom, 3.000, não podia ser melhor, portanto começámos muito bem e queremos continuar bem. Vamos à pergunta 5. Vale 10.000, 6 jokers mais o teu super joker para te ajudar e a pergunta 5 é a seguinte. A que casa real pertencia Luís XVI, rei de França? Bourbon, Capeto, Orleans ou Valois? Boa questão. Este foi o último rei de França antes da Revolução Francesa. Bourbon é uma dinastia que eu associo mais à Espanha, já na era napoleónica. Orleans podia ser. Capeto, Valois. Capeto não me parece. 10 segundos. Pois, aqui vou usar um jogo. Carrega no botão. Dá-me 2 casas reais, faz favor. Quero, portanto, usar o joker entre Orleans e Valois. Entre Orleans e Valois. A linha de baixo passa a ter apenas uma casa real, porque Orleans salta fora. Tens Bourbon, Capeto e Valois. E tens 17 segundos e 5 jokers ainda. Pois, isto deixa-me ainda mais na dúvida. Eu achava mesmo que ia ficar com Orleans. 10. Bourbon, Capeto, Valois. 5 segundos. Usamos mais jokers ou não? Não. Dá uma resposta. Valois. rápida. Quero Valois. bloquear Valois. Está bloqueado. Luís XVI, rei de França. Patrícia vai dizer-te tudo em relação a este rapaz, Luís XVI, guardando a resposta certa para o final da sua intervenção.
Olá, Patrícia, muito boa noite. Boa noite. Mas tendo em conta que o Carlos é morgado e que morgado é o nome de um doce incrível, eu pergunto, malta, já jantámos, mas não fomos à sobremesa. Vamos aos doces! Pois vamos aos doces. Apresento-vos uma mulher, Patrícia, Sim. que tem uma amiga chamada Tiffany. É Certo. a Ti, para os amigos. Ora, um dia, a Pet e a Ti foram viajar até Dublin, onde faz muito frio. Patrícia foi prevenida, mas a Ti não foi. Não levou roupa quente. Então, era ver a Patrícia sempre quentinha e a Ti gelada. Patrícia, boa noite. Ai, adorei. A tigelada. A Ti gelada. Olá, Patrícia. Olá. Patrícia, vamos até França. Onde tu estás, Sim. em Versalhes. Um anexo que é teu, eu sei Claro, disso. claro. E agora fala-me rapidamente de Luís XVI. Então, Luís XVI foi o último rei absoluto de França. Governou de 1774 até à Revolução Francesa. Enfrentou uma grave crise económica e social durante o seu reinado. Incapaz de conter a insatisfação popular, em 1791 tentou fugir, mas foi capturado. Deposto em 1792, foi julgado por traição e guilhotinado no ano seguinte. A sua morte marcou o fim da monarquia absoluta e o início da Primeira República Francesa. Luís XVI foi um monarca da casa de Bourbon. Bourbon. Também percebo a tua associação com Espanha, mas este apelido era o apelido da Casa Real Francesa, onde Luís XVI foi o último rei absoluto de França. Isso quer dizer o quê? 3.000 é onde te mantens, não deu para subir, mas tinhas jokers suficientes para não cair. E continuas com 2 jokers. Quando o número de jokers é inferior a 3, eu saliento sempre a importância destes 2 jokers. Não são suficientes para dar uma resposta certa, portanto, usando 2 ficas sempre com 50-50. Sim. E o que é que não queres? Usar estes 2 e falhar. É a chamada jogada kamikaze que corre Sim. mal. É a pior jogada possível neste concurso. No entanto, estes 2 jokers, em caso de resposta errada, sem tocar no botão, permitem que só caias um patamar. E nesta altura, quanto menos caíres, obviamente que é melhor. Em relação ao Miguel, que também tinha a mesma resposta, portanto, ainda bem que não o chamaste, o Miguel continua a ser essa ajuda opção. extra. Portanto, Miguel como super joker é uma ajuda, 2 jokers, 1 mais 2 dá 3, tens 3 ajudas que nesta altura, vá lá, até te podem auxiliar a chegar à resposta certa. Tentemos mais uma vez o patamar dos 10.000. É a pergunta 6. Metade do jogo fica completo com esta pergunta 6. E a pergunta para 10.000 é a seguinte. Na mitologia japonesa, o dragão Yamata no Orochi tinha 8 cabeças e 8 braços, 8 pés, 8 dedos ou 8 caudas. Mitologia japonesa não tenho assim grande conhecimento. Dragão Yamata no Orochi. Deixa-me perguntar-te em relação ao Miguel. O Miguel poderá ser essa pessoa com esse conhecimento ou não? O rapaz domina o Japão? Pode ser porque isto é informação que às vezes vem do anime. Eu acho que ele pode saber aqui alguma coisa. Mas também não quero precipitar. 8 segundos. 8 caudas, 8 dedos. Eu vou chamar o meu super joker. Carrega no botão. Miguel, vinde cá com o teu conhecimento japonês. Há 2 jokers que podem usar, caso queiram. E há 17 segundos, que é muito pouco tempo. Podem falar. Falem rápido. Ok. Eu pus ali 8 caudas, 8 mas caudas. não tenho a certeza. Mas é o que me faz, sei lá, mais sentido neste Mas não conheces momento. o Yamata no Orochi? Não estou a ver. 5 segundos. O que é que eu faço? Rápido. Pois, eu não sei, portanto 8 caudas. 8 quero caudas. bloquear 8 caudas. Yamata no Orochi. Estudaste assim alguma coisa antes de vir para aqui ou não? Estudei algumas coisas, sim. Estudaste Mas não a mitologia japonesa. Como não estudaste mitologia japonesa? Falhou essa. Criatura mitológica que devorava humanos. 8 cabeças. Yamata no Orochi. Tinha 8 cabeças e tinha 8 quê? 8 braços, 8 pés, 8 dedos ou 8 caudas. Miguel, anime? Algum, mas não com dragões. Não com dragões. Já tinhas ouvido falar em Yamata no Orochi? Não. Nem eu.
faço ideia o que é. Já conheciam Yamata no Orochi, ninguém conhecia nem Yamata no Orochi. Não. Meninas conheciam Yamata no Orochi, ninguém conhecia Yamata no Orochi. 8 cabeças, já sabemos. E agora, o que é que falta para completar o puzzle de Yamata no Orochi? 8 dedos, não. 8 braços, não. O que é que fazia Pandan com as cabeças? Eram pés ou eram caudas? Eu espero que Na sejam as minha caudas. perspectiva era Caldas. Na minha perspectiva. Miguel e Carlos. A resposta, 8 caudas. Está certa! Muito bem, Miguel! Podes voltar para o teu lugar. E cuidado com o Yamata no Orochi. Já agora, a história que eu tenho aqui, portanto, criatura mitológica japonesa que devorava humanos, certa vez a donzela sacrificada era uma bela princesa, a última de 8 filhas de um casal, a quem o dragão já tinha devorado as irmãs. Portanto, cada cabeça já tinha comido uma irmã, faltava uma, não é? Mas um deus chamado Susanoo interveio. Então pediu aos pais da princesa que fizessem uma coisa que ia tramar o dragão. Sabes o quê? Saquê. E o saquê, como se sabe, trama muito boa gente. Pois. Então, colocaram o saquê em 8 vasos, cada cabecinha, então a beber um copito. O dragão ficou bêbado e o deus matou o Yamata no Orochi. Aliás, antes, quando ele estava vivo, era Yamata sim Orochi. Agora está morto e é Yamata no Orochi. Já não há. 10 mil. A uma resposta certa de chegar aos 50 mil. Pergunta 7. Olha, antes da pergunta 7, tenho aqui umas notas sobre ti, que li, e peço-te permissão para abrir um bocadinho da tua vida um bocadinho mais pessoal. Claro, claro. Porque o teu pai emigrou Sim, quando eras miúdo. sim. A tua mãe também emigrou. Migrou a seguir. O teu irmão que estava contigo emigrou também. Eventualmente. Ficaste sim. sozinho. Fiquei. Então, Não o teu foi pai- tanto tempo. O teu pai emigrou para onde? Para a Suíça. Para a Suíça. Ok. Ficaste a tua mãe e o teu irmão. Sim. A tua mãe depois também emigra. Eventualmente, quando eu entro na faculdade, a minha mãe emigra também para a Suíça Ok. para fazer companhia ao meu pai. Muito bem. Portanto, já eras Já era adulto. Homenzinho, 18 na faculdade. anos. Ok. O teu irmão mais velho ou mais novo? Mais novo. Mais novo. Emigra também. Mas ficou primeiro comigo há alguns anos, até concluir o ensino secundário, então depois juntou-se a eles. Portanto, tudo na Suíça. Sim. E tu aqui, Eu aqui. a fazer o teu caminho. Exato. Muito bem. Até que encontraste a Rita. E hoje em dia, os 50 mil já a pensar numa casa Sim. ou numa vida em Sim. comum. Estás com a Rita há quanto tempo? Vai fazer 4 anos agora. 4 anos. Muito bem. Conheceram-se como? Faculdade? Não. Nós temos um amigo em comum. As nossas vidas tiveram para se cruzar durante muitas vezes, mas só se acabaram por cruzar, se calhar, na altura certa, quando já nenhum de nós estava noutras relações ou o que quer que fosse. E esse amigo em comum acaba por nos introduzir um ao outro numa festa de São João, na minha casa. Espera aí, a vossa relação começa numa festa de São João? Começa. Nice. Nice. Se aguenta essa primeira noite, e nas noites de São João tudo pode acontecer, Sim. então a vida está feita para os dois. Acho muito Espero que assim bem. sim. Portanto, 4 anos já, não é? E agora uma possível quantia para ajudar muito a vossa vida. Sim. Era ideal. Eu gosto muito dessa ideia. Eu gosto muito de dar dinheiro aqui no Joker. E se esse dinheiro pode servir para vocês, melhor ainda, não é? Portanto, Carlos, se o jogo acabasse agora, ganhavas 10 mil. Não é uma má quantia. Mas só vamos a metade. Sim. Falta a segunda metade. Isto é Portanto, duro. vamos lá tentar que a segunda metade corra tão bem quanto a primeira. E nesta primeira metade a estatística é ótima. Falhaste apenas uma. Sim. Portanto, tens 5 respostas certas em 6. E arranca agora a segunda parte, a ver se consegues acabar o jogo nos 50 mil. E isso era espetacular. Vamos tentar. Eu gosto muito e tenho a certeza que ainda gostarias mais do que eu. Eu- Portanto, vamos à pergunta 7, Carlos. Delirava. É para 50 mil, vamos lá tentar chegar ao topo da torre e tens 2 ajudas. 2 jokers, o Miguel já não vem como super joker, o dragão não deixa que o Miguel Pois, volte, levou-o também. levou também. Temos o Miguel daqui a nada na ronda bónus 2. Ok. Vamos à pergunta 7, para 50 mil. A pergunta é a seguinte. Quem assumiu a presidência do Conselho de Administração da Fundação de Serralves em 2025? Dalila Rodrigues, Isabel Mota, Isabel Pires de Lima ou Simoneta Luz Afonso? Pois, eu sei quem é o diretor artístico da Fundação de Serralves, mas não é essa a questão. A questão é quem assumiu a presidência do Conselho de Administração. Dalila Rodrigues, Isabel Mota, Isabel Pires de Lima, Simoneta Luz Afonso. Há Estou a algum ver- nome ou 2 nomes que digam alguma coisa? Não. Quer dizer, todos eles dizem alguma coisa, 15 segundos. mas
não consigo fazer a ponte com a Fundação de Serralves, 2025, Dalila Rodrigues. 8 segundos. Eu quero bloquear Isabel Mota. Vamos bloquear Isabel Mota. 2025, uma destas 4 mulheres assume a presidência do Conselho de Administração da Fundação de Serralves. Curiosamente, sucede a uma outra mulher, Ana Pinho. Ana Pinho ocupa esse lugar entre os anos de 2016 e 2024. Em 2025, sai Ana Pinho e entra quem? Miguel, entra quem? Entra a Isabel Mota. Quer dizer que ele escolheu... Notei mais convicção com Isabel Mota do que na questão do dragão. Parece que ele sabe. Portanto, estás de acordo, Isabel Mota? Dalila Rodrigues não é a resposta certa. Simoneta Luz Afonso não é a resposta certa. Pois que é uma Isabel. Pois, a Mota ou a Pires Lima? A resposta que ambos deram foi Isabel Mota. A Isabel certa é Isabel Pires de Lima. Era a resposta certa. Carlos, pergunta 8. Primeiro grande teste aqui no Joker, teste aos 50 mil. Porque fazemos as contas agora. Se falhares, a partir de agora ficaste sem rede. Se falhares, a queda será 3 patamares. E caindo 3, acaba nos 200. Pois. Quem está nos 200 na pergunta 8, 9, 10, 11, 12, no máximo dos máximos ganha 10 mil. Portanto, tens obrigatoriamente que agora chegar à resposta certa antes da ronda bónus. Ok. Tens que chegar aos 10 mil. Não tens jokers, não tens super joker. Não será fácil, mas com uma resposta certa, o sonho dos 50 mil mantém-se vivo. Eu quero muito, muito, muito que vocês saiam daqui com confetis na tola, sinal que vocês ganham 50 mil. Mas se falhares a próxima, não há 50 mil. Haverá 10 mil no máximo, o que não é mau, mas não são 50 mil. Bora lá à pergunta 8, Carlos. Para 10 mil, sem rede. A pergunta é... Datada de 1502, Jovem Lebre é uma pintura de qual destes artistas? Albrecht Dürer, Hieronymus Bosch, Jean Clouet ou Rafael Sanzio? 1502. Pois, aqui é que dava jeito a alguns jokers. Consigo descartar o Hieronymus Bosch, porque ele fazia mais trípticos. Portanto, não me parece. Albrecht Dürer, 1502, século XVI. Rafael Sanzio, Jean Clouet. Albrecht Dürer também não estou a associar tanto. 10 segundos. Mas talvez seja. Eu quero bloquear Albrecht Dürer. Vamos ao Dürer? Sim. Vamos ao Dürer. Se isto não é um bichinho que está bem disposto. Então não é. Olha para aquilo. Jovem Lebre. Eis um quadro de 1502. Pois. Quem pintou esta Jovem Lebre? Não, foi Miguel, o quem foi? Eu não respondi à sorte. E ao responder, respondi Jean Clouet. Jean Clouet? Sim, Talvez À seja. sorte? à sorte. Ok. Bosch não é. Sanzio não é. Como eu gosto de dizer, chega uma altura na vida de cada super joker em que se calhar pela primeira vez na vida dizem eu não quero ter razão. Porque ele ter razão será mau para ti. Pois, Com a tua resposta errada, caso esteja errada, não há 50 mil. parece-me que está. É um trambolhão para 200. Mas se és tu a ter a resposta certa, então sobes aos 10 mil, um excelente patamar, e a ronda bónus a seguir é estupidamente importante para depois aguentares nos patamares de cima. Tudo depende deste quadro que pertence à coleção do Museu Albertina, em Viena. É uma obra a aguarela e guache sobre papel. E a resposta que deste foi o Dürer. E a tua resposta está certa! Muito bem!
É que depois de ter visto a imagem não me parecia que fosse... Mas é do duro, sim senhor. Carlos, minha jovem lebre. Estás vivo ainda. E quando, aqui no Joker estar vivo é os 50 mil, essa luz continua a pescar. Sim. Tens a luz a pescar uns 50 mil. Não estás lá, mas estás muito perto. Haverá tempo, porque faltam 4 perguntas. Mas antes, aquela primeira ronda bónus que até correu bem, eu vou ser exigente e vou pedir mais. Mais. Faz bem. Se fosse um bocadinho mais rápido da tua parte, nada contra, a velocidade já foi boa, mas se conseguires ler um bocadinho mais rápido, melhor. Miguel, a primeira já foi boa, mas a segunda tinha que ser excepcional, a ver se este rapaz consegue 2 jokers graças a ti. Vem ter connosco, mais um aplauso para o Miguel Guimarães. Bora lá, Miguel! Miguel e Carlos. Bora lá. Vasco. Estou com fé. Vamos lá. Era muito, muito importante 2 jokers. Menos um possa chegar, já é bom. Mas 2 era muito, muito bom. Porque com 2 jokers, caindo só cais um patamar. E até podes ter ajudas para chegar à resposta certa e chegares aos 50 mil. Sim. Jokers são importantes de qualquer maneira. Portanto, vamos lá tentar isso. Miguel, respostas certas. Quantas mais melhor? 10 era espetacular. Carlos, leitura rápida mais uma vez. Se conseguires ainda mais rápido, melhor ainda. Ok. O tempo começa agora. Há um conjunto de ilhas próximas entre si dá-se o nome Península ou Arquipélago. Arquipélago. Certo. Em que ano foi fundado o Fundo Monetário Internacional? 1944-1999. 1944. Certo. Que país corresponde ao antigo território das Índias Orientais Holandesas, Indonésia ou Filipinas? Filipinas. Não, Indonésia, rápido. Com origem no Alentejo, os bonecos de Santo Aleixo são figuras de barro ou marionetas? Marionetas. Certo. Em 2024, o clube se tornou tricampeão nacional de futebol de praia, Braga ou Leixões? Leixões. Não, Braga. O filme 1994, A Máscara, é protagonizado por Jim Carrey ou Jim Caviezel? Jim Carrey. Muito bem. Sangrete é um enchido típico da gastronomia de que país? Moldávia ou Roménia? Moldávia. Não, Roménia. Qual destes tipos de radiação tem uma frequência de onda mais baixa, infravermelha ou ultravioleta? Infravermelha. Certo, um joker. Quem é o autor do programa A Ronda da Noite, emitido pela Antena 2, Luís Caetano ou Pedro Coelho? Pedro Coelho. Não, Luís Caetano. A camada que se situa entre a carne e a casca do tronco de uma árvore chama-se alburno ou coturno? Coturno. Não, Alburno. Robert Louis Stevenson é o E autor do qual acabou destes o livros? tempo. Não correu tão bem, mas deu para o joker. Tal como na primeira houve um joker, nesta segunda há joker. Miguel, foi um gosto receber-te aqui. Foste um excelente super joker, uma excelente ajuda. Um aplauso merecidíssimo para o Miguel. Portaste muitíssimo bem, Miguel. Primeira ronda bónus, deste um joker. Segunda ronda bónus, também deste um joker. Foste chamado na pergunta do Dragão, também desta resposta certa. O mundo, cada concorrente gostava de ter um super joker como tu, com essa barba, Miguel. Com essa barba. Vamos ver o último joker da noite a chegar à torre. Um jokerzinho. Aí está ele. Deixa-me aqui fazer contas. Se falhares com o joker, sem tocar no joker, cais 2 patamares e cais para os 1000. Caindo para os 1000 na 9, 10, 11, 12. Ainda dá. Se usares o joker e falhares, a queda impossibilita os 50 mil. Ou seja, se é para cair, que seja apenas 2, porque uma queda de 2 ainda te permite pensar em 50 mil. Uma queda de 3 elimina esses 50 mil. Pensa nisso se quiseres usar o joker. Vamos à pergunta 9. É para chegar ao topo da torre. 50 mil à distância de uma resposta certa. Pergunta 9 é a seguinte. A ribolita é uma sopa tradicional de que região italiana? Toscana, Calábria, Sardenha ou Sicília? Ribolita. A ribolita. Que é de Itália, não há dúvida, não é? Toscana, Calábria no sul, Sardenha ou Sicília. Estou mais familiarizado com a cozinha da Sicília, porque é um sítio que eu gostaria muito de ir de férias, mas não tenho a certeza. Toscana, talvez, uma sopa tradicional de que região? 18 segundos. Onde é que se fazem mais sopas em Itália? Sardenha não 10. conheço nada, portanto... Ou usas o joker ou dás-me uma resposta. Não, vou arriscar. Em qual? Calábria, Vamos à Calábria? sim. Bloqueamos a Calábria. A ideia que eu tenho é que tu neste raciocínio apontaste para todas as Para regiões. Ribolita. A da altura pensei que estavas entre Sardenha e Sicília. Depois disseste Toscana. Toscana pode ser, se calhar Toscana. Então vou para qual? Calábria. Está bem. Gostas de sopinha? Aprecias sopinha? Alguma. Patrícia, então ribolita
qual é que é a receita da ribolita? Olha, a ribolita é uma sopa simples e reconfortante, confeccionada com pão duro, feijão, cannellini, couve negra e outros vegetais. A sua origem remonta à Idade Média, em que os camponeses recebiam sobras de comida e aproveitavam-nas para criar uma refeição rica e nutritiva. Como faziam grandes quantidades de sopa, ela era reaquecida continuamente e o sabor melhorava cada vez mais. A especialidade gastronómica de que falamos é tradicional da região da Toscana. É Toscana, era a Toscana. Eu mal ouvi falar em camponeses. Ai, ribolita. Gosto muito de espinha, tenho que experimentar ribolita. Olha, Carlos, perdes o Joker. No entanto, a queda com o Joker, como falámos há bocadinho, ainda te permite pensar em 50 mil. Ok. Não podes é falhar a próxima. A partir de agora, ou sobes um, ou cais 3. Caindo 3 é uma queda grande. Pois. 3 patamares apagam a luz dos 50 mil, mas agora vamos uma pergunta de cada vez, rumando um patamar de cada vez até aos 50 mil. Sim. Portanto, desejo-te a melhor das sortes. Obrigado. Não há jokers, será complicadíssimo, mas tentemos os 50 mil e começamos este pequeno caminho de 3 respostas certas com a primeira. Pergunta 10, vale 3 mil, vais precisar de sorte, vais sim senhor. A pergunta 10 é a seguinte. A lei de Gresham é um princípio usado em economia, física, química ou medicina. Conhece este nome? Já ouvi falar, mas não consigo associar a nenhuma das 4 opções. Agora é que me dava jeito o Super Joker. Lady Gresham. O que é que tu descartas na tua cabeça? Medicina não me parece. Estou na dúvida. Economia também não me parece que seja. Se calhar entre física e química. 18 segundos. Se tivesse um Joker agora, se calhar usava entre esses dois, mas vou ter que arriscar. 10. Não há ajudas. Pois não. Gresham. A intuição diz o quê? Quero bloquear a química. Vamos à química. Sim. Se esta fosse uma pergunta em que ainda pudesse chamar o Miguel, chamavas o Miguel? Chamava Miguel. Ele sabe, certeza. Então vamos imaginar essa situação. Chamavas o Miguel como Super Joker, papão. O Miguel vinha e o Miguel, respeitando o que respondeu no iPad, Pois. chegava aqui e dizia o quê, Miguel? Química. Então, Ambos foram para a química. A lei de Gresham. Que Gresham é este? Falamos de Thomas Gresham. E nesta lei, este princípio não é usado em física, nem medicina, economia ou química. 3 mil é quando vale a resposta certa, ou 0 em caso da resposta errada. E caindo para o 0 nesta, no máximo ganhas 500 euros. pois. Queremos ainda pensar em 50 mil. Tudo depende agora de economia ou de química e que seja a química. Ambos foram para a química. A vossa resposta está incorreta. É um princípio usado em economia. É verdade. Eis a explicação base disto. No mercado em que circula a moeda de prata e a moeda de ouro, as pessoas tendem a usar a de prata e guardam a de ouro. Ou seja, este princípio da lei de Gresham é o de que a moeda mais fraca expulsa a mais valiosa. Essa é a lei de Gresham. Ok. E nunca mais na vida te esqueces este nome, Não. da lei de Gresham. Miguel também não. Já temos então um Gresham e um dragão com 8 dragão. caudas para vocês levarem para casa com carinho. É verdade. Mas aquilo que eu quero que leves para casa é, nesta altura, a quantia de 500 euros. Pois. Dá-me 2 respostas certas e são 500 euros. Vamos aqui também abrir o jogo. Com 500 euros não dá para fazer toda aquela ideia de Só foi para uma construir casa um de caminho para bonecas. vocês, para ti e para a tua namorada, mas ainda dá para uma festa e para um jantar aqui porreirinho Sim. para vocês 4. Tentemos então 500 euros. Pergunta 11 para 200 é a seguinte. Qual destes adjetivos pode ser usado para qualificar um lugar despovoado? Afoito, ermo, hedónio ou ocioso? Portanto, eu descarto logo idóneo, porque isso é
sinónimo de adequado. Afoito, já ouvi a expressão, mas não sei o que é que significa. Ocioso, talvez relacionado com o ócio e por exclusão de partes. E também lembrando-me do ermita, lugar despovoado, quero bloquear ermo, Vasco. Está bloqueado então. O ermo. Lembraste do ermita? Bem lembrado. Resposta corretíssima, muito bem, é o ermo, sim senhor. Gostava muito de te dar um patamar de segurança e te dizer, olha, podes não responder e ganhas um X. Sim. Não posso fazer porque o patamar de baixo é o 0. Pois. Portanto, falhar ou não ir a jogo é a mesma coisa. Claro. Portanto, vamos a um tudo ou nada. 500 com uma resposta certa e 0 com uma resposta errada. Tu livra-te de falhar esta. Vamos à última pergunta, Carlos. Última, para 500 euros. Pergunta 12, sem rede. É a seguinte. Em 2025, o futebolista João Félix integrou o plantel de qual destas equipas? Da Juventus, do Milan, Atalanta ou Nápoles? É que eu não ligo nada ao futebol. E se tivesse um joker, se eu estou inclinado para entre a Juventus e o Milan. Entre a Juventus e o Milan. Nápoles não me parece nem Atalanta. João Félix integrou o plantel. Qual destas equipas? Tens, nesta altura, 15 segundos. E é a tua dúvida, Juventus e Milan. É. Pois, se calhar. 7 segundos. Vamos para qual? Milan. Está bloqueado. Olha, tem sido uma carreira recente de salta-pocinhas do João, contratado por um balúrdio há uns anos ao Benfica, Atlético de Madrid, esteve no Chelsea, voltou ao Atlético de Madrid, Barcelona, foi comprado pelo Chelsea e emprestado no arranque deste ano a um clube italiano, que não é o Nápoles nem é a Atalanta. Pois. Futebol não é mesmo a minha praia. Engraçado, estes dois clubes. Porquê? Um deles treinado por Sérgio Conceição e o filho está no outro. Agora, das duas, uma. Pois. O João Félix ou foi ser companheiro de Francisco Conceição na Juventus ou foi ser treinado pelo Sérgio Conceição no Milan. Carlos. A tua resposta está certa, muito bem! Carlos, líder da equipa lá no trabalho, líder desta equipa hoje também com o Miguel. Miguel, volta a salientar a tua importância neste jogo, portaste muitíssimo bem. Portanto, um aplauso para o Super Joker Miguel, um aplauso para o Carlos. Queria dar-te mais dinheiro, também mas estamos aqui com 500 euros merecidíssimos. Beijinho também lá em cima. Um aplauso para os dois. Olha, felicidades, tudo a correr muitíssimo bem. Tudo a correr bem. Gostei muito de vos conhecer. Igualmente. Parabéns aos dois. Queria dar mais dinheiro a esta equipa de gente bem simpática, mas terminamos com um prémio de 500 euros. Lá em cima, o que é que encontramos no que toca ao dinheirinho? 50 mil é sempre o valor mais alto aqui no Joker e é sempre o dinheiro que eu quero dar a quem se senta naquela cadeira. Hoje o Carlos leva 500, mas quem vem, quiçá já amanhã, pode muito bem ganhar os 50 mil. Eu cá estarei para fazer perguntas. Patrícia cá estará para avaliar as respostas. Esta gente toda volta. O que é que falta? Aí desse lado. Volto também, porque isto sem si não tem graça nenhuma. Obrigado por estar com o Joker. Fique bem. Boa noite.